vídeo de hoje um tópico um pouco diferente. Nós viemos aqui atender a uma demanda, a um pedido de um seguidor nosso. Ele é militar e comentou pra gente, como vocês podem ver aqui, que está acontecendo uma alteração no seguro de vida coletivo dos militares, né? Que alguns militares podem então aderir e contratar e ter um seguro de vida coletivo. E a Poupex, que é quem organiza e administra isso, está propondo uma alteração. E ele pediu a nossa opinião. E como o pedido de um seguidor aqui no canal é ordem, vamos direcionar o vídeo de hoje exatamente para esses militares especificamente que têm que tomar uma decisão até o final do mês de julho se aderem ou não a esta migração. Vou tentar ser o mais objetivo possível e dar bastante da minha opinião. Eu fui militar temporário, 5 anos, conheço da realidade da caserna, conheço bastante do dia a dia, da rotina, conheço do produto, né? Tive contato quando estava no Exército sobre essa questão e vou trazer aqui a minha opinião, que ainda vivemos num país livre onde até certo ponto a liberdade de expressão é permitida e principalmente, né, para ajudar meus colegas, ex-colegas aí do Exército sobre o que faz sentido ou não para eles tomarem uma decisão, até porque eu posso dar minha opinião e não estou sujeito diretamente ao RISG, né? Então, como eu falei, liberdade de expressão nua e crua é o que vocês vão ver no vídeo de hoje. Fiquem até o final, porque no final eu vou falar um pouquinho também de algumas propostas e alternativas que se teria sobre isso. Bom, antes de mais nada, o que está acontecendo com o FAM? Vamos olhar uma linha do tempo aqui. O FAM foi criado em 1987, né, com a ideia de ser, então, junto da FHE, uma solução para moradia, proteção, financiamento, né, para os militares em si. Em 2012, aconteceu uma migração dos seguros que eram administrados pela Bradesco para ir para a Mafre. E a partir daí se estipulou, então, um reajuste anual de 10% ao ano, além da correção monetária sobre os prêmios de seguro. Em 2015 surgiu o FAM Família, que melhorou um pouco dos benefícios dessas coberturas. O contrato venceu em 2022, mas foi prorrogado até 2027. O que é o FAM? Na prática, ele é um seguro coletivo contratado junto a uma seguradora por um estipulante. O estipulante é o FAM e os militares, então, aderem a esse estipulante, aderem a esse contrato de seguro conforme o seu interesse. O seguro coletivo muitas vezes pode ser interessante quando estabelecido por cláusulas boas para eles, com o objetivo, então, principalmente de muita gente negociando junto, a tendência é que a gente consiga uma barganha melhor perante a seguradora. Porém, contudo, todavia, talvez isso não esteja acontecendo e aí nós tenhamos um problema, porque o seguro coletivo, ele é um seguro que você paga e a seguradora não tem obrigação de manter com você para o resto da vida aquele contrato. Ela pode, como está acontecendo agora com a Mafra, dizer: eu não quero mais renovar, não é mais financeiramente interessante esse tipo de contrato. Então, você fica à mercê da decisão, muitas vezes, da seguradora. Então, este é um problema. Além do fato de que tudo que você vai pagando é a fundo perdido. Você não guarda nada disso tudo que foi pago até agora. Mas a ideia é que a gente possa analisar aqui no vídeo e te mostrar que existem soluções, existem alternativas e quem que pode ou não fazer sentido a manutenção deste contrato. O que é importante também lembrar? O que o FAM, enfim, a Poupex, está argumentando para dizer que o contrato atual não é bom e que eles têm que buscar uma alternativa? Bom, olha o que eles passaram aqui nessa apresentação. Pontos de preocupação. Reajuste de 10% ao ano é elevado, ou seja, caro para os militares. Passivo judicial de mais de 300 milhões. Regras não aderentes ao mercado. Saída de segurados mais jovens. Déficit atuarial de 2,8 bilhões de reais. Mas acho assim, peraí, vamos analisar esses argumentos aqui. Quem estabeleceu as condições de contrato, quem negociou essas condições de contrato foi a própria Poupex. Se eles não estão fazendo o trabalho deles, que é administrar bem esse negócio, estão gerando um déficit, peraí, então a gente tem que até rever se a gente quer manter o vínculo com uma instituição que está sendo ineficiente. E por que eu falo ineficiente? Porque o trabalho da Poupex, dos profissionais que trabalham lá, é comercializar esse seguro e trazer segurados mais jovens para que seja feita a manutenção. Porque o seguro coletivo é feito no formato de repartição simples. Quem está entrando, quem está contribuindo, está mantendo quem está tendo sinistros. Tipo o INSS. O que é o problema do INSS? É que ele tem uma função piramidal onde em 1940 nós tínhamos 10 pessoas na vida ativa para um aposentado.
Hoje a realidade é que 4 pessoas na vida ativa para um aposentado, em 2060 uma pessoa na vida ativa para um aposentado. Ou seja, o sistema implodiu, ele é insustentável. No que acontece com o INSS, o governo tira dinheiro dos cofres públicos, do tesouro, para manter o sistema atual. E cada vez vai ter que tirar mais, tendo em vista que ele em algum momento pode inclusive vir a quebrar. O que está acontecendo com o FAM? Exatamente isso, a gente está reduzindo o número de contribuintes por não estar conseguindo comercializar, e essas vendas não realizadas podem ser por 2 razões: incompetência ou que o produto de fato não é bom. E aí, portanto, que talvez essa reflexão seja importante. Além do que, mesmo que você faça uma nova troca agora, uma nova condição, quem garante que essa condição é vitalícia e que em algum momento a gestão não vai se perder também, que você vai conseguir manter este contrato, né, nessas configurações. Então, aqui fica o meu alerta para esse tipo de estrutura. Não obstante, o que é importante mostrar, o que está acontecendo em si em relação às propostas. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou descrever um pouquinho. Eles dividiram então em 3 grupos, né? Então o grupo 1 para quem tem até 45 anos, o grupo 2 de quem tem 46 a 64 anos e o grupo 3 para quem tem então de 65 anos ou mais. O que está acontecendo? Os principais prejudicados na prática talvez sejam todos, né, aqui envolvidos, porque todos de algum modo têm algum impacto nessa nova composição. Ou eles estão tendo redução do próprio capital segurado, ou estão tendo uma redução do seguro para o cônjuge, ou eles estão tendo uma redução de cobertura para morte acidental ou perda dela, uma redução da cobertura de invalidez ou perda dela, e até mesmo a gente está vendo aqui também uma limitação ou perda da cobertura de invalidez por doença. E o que eles estão vendendo como 8ª maravilha do mundo, o que está sendo colocado? Sorteios mensais e semestrais, telemedicina, desconto em remédio, emergência odontológica, benefícios em vida. Mas se isso é benefício em vida para se oferecer, o Exército tendo, os militares tendo a obrigação de contribuir para o FUSEX, para uma situação emergencial odontológica, usa o FUSEX, né? Você tem um plano de saúde que está sendo pago, descontado obrigatoriamente do contra-cheque, por que não utilizar? Então isso fica um primeiro alerta. Sorteio mensal, tu está fazendo um seguro para te proteger ou para ganhar dinheiro? Tu quer loteria? Tu tem a Caixa Econômica Federal, tem aí as loterias da Caixa, etc., que você pode ir lá comprar um bilhete e vai ter, obviamente, muito mais estruturas e opções para sorteios, não é através do seguro. O que é a grande questão que está incomodando? É a falta de confiança no modelo, né? Será que esse reajuste que estão propondo aqui para o grupo 2 e 3, que vai ser somente 1% ao ano, vai ser honrado? Eu tenho minhas dúvidas. Se quando eles tinham um reajuste de 10% eles não conseguiram manter e sustentar o negócio, como é que agora com um reajuste de 1% ao ano o seguro vai ser basicamente manutenido? Então o meu problema aqui, a minha opinião aqui é em relação à confiança das manutenções, das condições propostas que já são bem piores do que se já tinha. Então essa é a reflexão que eu acho que os segurados têm que ter, né, ao longo desse processo. Eu quero te pedir, antes de continuar aqui, para se inscrever no canal, como eu falei. Toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo. Esse é um vídeo mais atípico, falando de um tema específico, mas nós temos vários vídeos aqui no canal, várias informações sobre planejamento financeiro, planejamento sucessório, seguro de vida, previdência, investimentos, enfim. Fica o convite aí para você se inscrever, ativar o sininho e ser notificado do nosso conteúdo. Bom, e o que está sendo proposto então para os militares até 45 anos? Eles deram aqui alguns slides de exemplo. Vem para a tela do meu computador e vamos analisar em loco. Bom, para quem tem 45 anos, o que está acontecendo em si? A manutenção do seguro de vida está acontecendo, né? Vai ter um reenquadramento etário do seguro de vida para essas pessoas. O seguro de cônjuge foi manutenido, o seguro de morte acidental foi limitado ao seguro de vida em si, o seguro de invalidez parcial e total deixou de existir e ficou somente o invalidez por total, limitado ao capital segurado do seguro de vida em si. O invalidez por doença foi para 30% do capital segurado do que poderia ter antes. A incluir esse monte de frufru aqui que talvez não faça tanto sentido. O que poderia ser a alternativa fora, então, para um militar como esse que estaria nesse grupo 1? Ele buscando um seguro de vida individual, ele estabelece com a seguradora os critérios dele, ele escolhe a seguradora que faz mais sentido e ele fica livre para manutenir ou não aquela pólice ou simplesmente para renegociar as condições que ele queira com mais segurança de que aquele contrato de fato vá ser respeitado. Bom, o que a gente vê aqui? Eu fiz uma simulação lá na Icatu, uma das seguradoras que aceita sim militares. O FAM gosta de falar que não, as seguradoras que aceitam militares é somente a gente, né? O pessoal não cobre os riscos militares.
Isso é uma falácia. Hoje em dia a gente tem Icatu, MagSeguros, Prudential, MetLife e várias seguradoras que conseguem oferecer coberturas para militares e dar uma segurança e uma proteção para todos. Na Icatu aqui, para vocês terem uma ideia, esse militar que teria um seguro então antes de 110 mil, 210 de morte acidental, 210 de invalidez, invalidez por doença de 110 mil e tudo mais, e que pagava basicamente aqui R$ 187 por mês, ele consegue contratar um seguro de vida temporário nas mesmas condições, sem perder nada na Icatu, por R$ 120 por mês. Então, ou seja, mais barato do que ele pagava manutendo as condições. O único porém aqui nessa proposta, que tem que ser transparente, não tem o seguro do cônjuge, que teria que ser contratado à parte para este cônjuge especificamente. Mas ainda assim, mesmo que a gente colocasse, ficaria, esses 50 mil que teria lá para o seguro do cônjuge nessa proposta 1 aqui, ainda assim ficaria mais barato do que a proposta que ele do FAM que ele tem hoje, sem ter basicamente essa poda de proteções que ele teria à disposição. Uma outra estrutura que poderia estar à disposição desta pessoa é ele fazer um seguro vitalício. Ele pode fazer daqueles seguros, então, que ele tem inclusive a opção de resgate de valores. Um seguro como o que a Prudential oferece aqui, onde o seguro vai ser válido pela vida inteira, pago por 20 anos. Então, o militar ele paga por 20 anos e ele vai ter um seguro quitado para o resto da vida dele. Na simulação aqui eu coloquei um capital segurado de 100 mil. Ele pode incluir uma cobertura de morte acidental, que ele paga também por 10 anos, mas vale até os 75 anos de idade dele, que dobra a cobertura então numa caso de uma morte por acidente. Ele pode incluir coberturas de doenças graves, aqui câncer, AVC, infarto, onde se ele tiver um diagnóstico, ele recebe uma indenização. Eu fiz aqui uma inserção de 100 mil. Ele pode ter uma cobertura para uma cirurgia, onde ele recebe uma indenização de 10 mil reais caso ele tenha que fazer uma cirurgia. Se ele quebrar algum osso no exercício da sua profissão, inclusive, ele possa receber uma indenização por essa fratura que aconteceu e que ele possa também ter uma cobertura de invalidez parcial por acidente de 400 mil reais caso ele perca o uso de algum membro do corpo. Poxa, tudo isso de coberturas, sem contar que a parte do seguro de vida, que ele contribui lá do seguro de vida inteira, pode constituir uma provisão matemática de benefício a conceder, pode constituir um valor de resgate, inclusive, aonde ele pagaria para esse seguro vitalício de 100 mil ao longo de 20 anos, 80 mil reais, ele teria um seguro vitalício de 100 mil e se ele quisesse cancelar esse seguro e abrir mão dele, ele poderia resgatar algum valor, aqui no caso 67 mil. Uma composição de um plano nessas características, nessas condições, R$ 489 para um militar de 45 anos de idade. Uma solução muito mais completa de um seguro vitalício ou resgatável, cobertura de invalidez, de doença, de cirurgia, de quebra de ossos. Então, uma opção que existe. Para um militar de 50 até 64 anos de idade, o que está acontecendo? A poda ela é pior ainda. Ele está tendo uma redução do seu capital segurado, a cobertura do cônjuge está sendo limitada a 50 mil, ele está ficando sem cobertura de morte acidental, sem cobertura de invalidez parcial total, sem cobertura de invalidez por doença e colocando aquele monte de frufru, R$ 780 por mês. Ele consegue manter essas mesmas coberturas que ele tem, pegando uma cobertura como da própria Icatu na simulação aqui, mantendo os benefícios que ele tem com um custo menor, R$ 737, ou seja, gasta menos e mantém a estrutura de coberturas. Como eu falei antes no disclaimer, teria que contratar somente a parte do seguro da esposa, mas ele está pagando menos também por essa cobertura, então poderia usar essa diferença para contratar esse seguro para a esposa. Então ele consegue fazer uma manutenção. E para um militar nessa faixa etária, ele também consegue um seguro daqueles whole life vitalícios. Eu fiz uma simulação aqui na própria Mongeral Aegon, na MagSeguros. Coloquei também aqui uma opção para esse cara que tem então 55 anos de idade, com um seguro vida inteira resgatável, pagando apenas por 10 anos. Ele paga por 10 anos, no final de 10 anos ele vai ter duas opções, ter um seguro vitalício quitado ou abrir mão e resgatar ali os valores que estariam disponíveis para resgate. Desde o ano zero ele tem um seguro vitalício de 100 mil, ele vai pagando por 10 anos, depois de 10 anos ele não paga mais nada e a reserva é essa linhazinha amarela que vai aumentando ao longo do tempo. Então, a gente pode ter o produto sendo contratado isolado, pago por 10 anos, pode incluir opcionais também de cirurgias, que nem a gente viu antes, morte acidental, assistência funeral que protege ele, a esposa e os filhos, diária de internação hospitalar, invalidez por acidente, com um custo de 834, ou seja, ele consegue eventualmente ter um produto bem mais completo, né, também, se ele queira, desse modalidade que possa ser resgatável, pago por um prazo determinado, dentro da sua rol de seguros à disposição. Então, o que a gente percebe?
que existe vida, existe opção fora do FAM para militares também, seja de seguros vitalícios, seja de seguros temporários. A minha opinião é, e aqui a restrição que fica, para quem está acima dos 65 anos de idade. Aqui sim as opções de mercado vão ser mais limitadas e talvez sim a adesão e manutenção das propostas do Poupex Vida podem fazer sentido pela falta de opções que a gente teria no mercado. O mercado realmente limita e dificulta a contratação de seguros de vida para quem tem mais de 65 anos. Até podemos avaliar, mas pode ser que na maior parte das vezes aqui faça mais sentido a manutenção sim do Poupex Vida para quem tem mais de 65 anos, até porque não conseguiria fora. Mas agora, quem está no grupo 1 ou quem está no grupo 2 deve, antes de tomar essa decisão, cotar uma proposta de seguro, seja ele temporário ou vitalício, em uma outra seguradora, buscando verificar, no seu caso, se faz sentido ainda ficar refém desse sistema que a gente já viu que tem uma certa ineficiência e principalmente uma penca de conflitos de interesse por trás. Então, essa é a minha opinião. A gente presta esse serviço de consultoria aqui de gestão de riscos, de seguros, de proteções. Se você tem interesse, assim como outros já nos procuraram, acesse o nosso site www.musacapital.com.br e clica ali em Fale Conosco, Quero Investir, que um especialista de nosso time vai ser designado para fazer o teu atendimento e buscar entender na tua realidade se faz sentido ou não a manutenção desse seguro e dessa alteração que está sendo proposta pelo Poupex Vida. Particularmente, eu acho que, então, Grupo 3 pode fazer sentido, Grupo 1 e Grupo 2 devem cotar soluções próprias fora, buscando uma melhor eficiência de produtos para o seu caso, sem estar sujeito a essas renovações, a esses conflitos de interesses todos que eu citei ao longo do vídeo. Espero que tenham gostado, fico livre aqui, né, para, enfim, esclarecer outras dúvidas. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm alguma colocação a ser feita aqui sobre o conteúdo do vídeo. Muito obrigado pela atenção, aguardamos o seu contato e até o próximo vídeo.